paz do Senhor a todos, muito bom dia. Mais uma manhã que Deus prepara para nós estudarmos a palavra de Deus. Um domingo frio, mas nós escolhemos a boa parte, que é estar aqui na casa do Senhor para estudar a palavra de Deus. Hoje será estudada a quarta lição. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso e no decorrer dessa lição nós iremos aprender sobre a iluminação espiritual do crente. Eu convido você a curvar a sua cabeça. Nós vamos iniciar com uma oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe neste dia e que o Espírito Santo de Deus nos dê a capacitação nessa manhã para poder oferecer aos irmãos uma boa aula e que todos possam entender com clareza o que essa lição vem nos trazer. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos colocamos nesta manhã pedindo a Ti, Pai, as Tuas bênçãos, as bênçãos que iremos aprender, Senhor, nesta lição. Bênção essas que todos aqueles que são salvos, são eleitos, em Ti têm, Pai. Nós pedimos a Ti nessa manhã que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos dê a graça, Senhor, de ministrar uma boa aula. Que os nossos irmãos que estão nos acompanhando possam entender com clareza, Pai, tudo o que esse estudo tem para nos ensinar. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Irmãos, eu acredito que os irmãos não tenham o exemplar da revista, mas eu gostaria que os irmãos pegassem a Bíblia e deixassem a Bíblia aberta no primeiro capítulo da carta aos Efésios, porque embora nós estejamos na quarta lição, ainda estamos no primeiro capítulo. Desde a introdução que foi feita pelo professor Henrique, depois o pastor Júnior e a pastora Camila, ainda a gente não saiu do primeiro capítulo. Hoje estaremos finalizando o primeiro capítulo do livro da carta aos Efésios. Então, para os irmãos conseguirem acompanhar, já que não dispõem da revista, deixem a sua Bíblia para nós acompanharmos juntos. E é muito interessante que essa revista, esse professor, né, que escreveu todo esse conteúdo da revista, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai estar estudando a carta aos Efésios até a lição número 10, embora são 6 capítulos, então até a lição número 10 nós vamos estar ainda na terceira lição. E hoje a gente vai terminar o primeiro capítulo. O textuário está em Efésios 1:17. Nos acompanhe, por favor. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui nesse texto, onde Paulo ele ora pedindo ao Senhor Jesus que conceda o espírito de sabedoria e de revelação. Essa sabedoria mencionada por Paulo nesse trecho aqui, nesse versículo da carta aos Efésios, não se trata apenas de uma capacitação ministerial, a qual Paulo intercede, ora pelos crentes de Efésio, mas uma sabedoria que age em nós em todas as áreas da nossa vida. E Paulo ora para que Deus conceda aos crentes de Efésio essa sabedoria. Então fica aqui para nós como uma lição, não é apenas uma sabedoria para capacitação ministerial, mas uma sabedoria que age em nós em todas as áreas da nossa vida. E nós podemos citar como exemplo o rei Salomão, que quando ele assumiu o reinado, ele era muito jovem e ele se sentiu
vamos dizer, pressionado, e ele pediu a Deus sabedoria para que ele pudesse entrar e sair do meio do povo. E assim é na nossa vida. A verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Mais uma ressalva que eu gostaria de fazer aqui, irmãos. A verdade prática, que foi acabado de ler aqui, a vocação do crente. Não se trata de vocação também ministerial. Até porque no capítulo 4 dessa mesma carta que nós estamos estudando, Paulo já vai falar sobre essa vocação ministerial. Essa vocação tratada aqui na verdade prática quer dizer vocação para a nossa salvação. Nós somos vocacionados para a salvação, porque lá no capítulo 4 nós já vamos estudar a respeito de vocação ministerial. Eu convido você agora a ler comigo o capítulo 1, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo número 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glórias a Deus. Irmãos, os cachorros estão cooperando muito hoje aqui na igreja, eles estão bem agitadinhos, mas espero que os irmãos estejam ouvindo aí o que eu estou falando. Na leitura bíblica em classe, durante toda a lição, nós vamos ver, né, se os irmãos estivessem com a revista, os irmãos iriam notar isso, que durante toda a lição, o professor, né, que escreveu para nós essa lição, ele vai tratando versículo a versículo no decorrer da lição, e é muito interessante isso. Até comentei outro dia com meu esposo que é uma das primeiras revistas que eu tenho visto que a leitura bíblica em classe, ela é discutida assim, de forma exemplar durante toda a tratativa da lição. E isso é muito interessante, não fica uma leitura perdida no meio do conteúdo. E nessa lição especificamente, nós vamos, cada versículo nós vamos estudar de forma mais detalhada. A introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença. Paulo, primeiro, ele fala sobre ação de graças, oração intercessora, confissão de louvor e exaltação. É sobre isso que nós estudaremos nessa lição. Primeiro ponto, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que os salvos, eles precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. No primeiro ponto, nós vamos estudar a ação de graças
graças e a intercessão, nós vamos estudar a esperança da vocação e nós vamos estudar as riquezas da glória da sua herança. Nós vamos resumir tudo isso, irmãos, de uma forma que os irmãos possam entender com clareza. No primeiro ponto, a ação de graças e intercessão, o apóstolo Paulo, ele se alegra em dar graças, ele se alegra em poder agradecer. E o que ele agradece nesse primeiro ponto? Ele agradece pelos crentes de Éfeso terem sido eleitos, serem predestinados, terem recebido a filiação e terem recebido o dom do Espírito Santo. Gostaria de deixar aqui uma aplicação para a nossa vida. A gratidão atrai as bênçãos de Deus. Nosso Deus, ele é atraído na nossa gratidão. E Paulo aqui, ele se alegra em poder dar graças por aqueles crentes que tinham sido eleitos, predestinados, receberam a filiação e também receberam o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Então eu gostaria de deixar aqui para vocês que a gratidão, ela atrai as bênçãos de Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia que fala sobre murmuração. Nós sabemos, né, que no Antigo Testamento o povo hebreu saiu do Egito e caminhou por 40 anos em círculos, porque eles murmuravam. Então Deus, ele não se agrada da murmuração, mas ele se alegra com a nossa gratidão, e a gratidão atrai as bênçãos de Deus. Eu convido você a ler comigo Provérbios 10, 22, um pequeno verso aqui que fala sobre gratidão. E Paulo, nesse momento, ele tá grato pelo que Deus tem feito àqueles crentes. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Glórias a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18 também diz que nós devemos ser agradecidos em tudo, em todas as circunstâncias. Então podemos notar que o Senhor, ele se agrada de nós sermos agradecidos. E Paulo, ele se alegra em poder dar graças. Romanos 8, 28 também diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente da situação, tudo contribui para o nosso bem. Ainda aqui nesse primeiro ponto, Paulo, além de agradecer, ele intercede para que o Espírito possa dar sabedoria e também revelação a esse povo. Por mais intelectuais, irmãos, que nós sejamos, se o Espírito Santo não nos der discernimento, entendimento sobre coisas espirituais, nós não somos capazes de entender. 1 Coríntios 2:14 e 15 vem nos relatando sobre isso. E Paulo, ele intercede para que aquele povo possa receber de Deus sabedoria e revelação, para que Deus dê a eles esse entendimento. Vamos ler então 1 Coríntios, o capítulo 2 e os versículos 14 e 15, que retrata bem sobre isso, que nós necessitamos que o Senhor, que o Espírito Santo nos dê essa capacitação para poder entender as bênçãos, entender tudo que Ele tem para as nossas vidas. Capítulo 2, 14 e 15. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Glórias a Deus, que o Senhor nesta manhã possa conceder a você, a mim, a você que está assistindo, talvez pela primeira vez, que o Espírito Santo possa conceder a você essa dádiva de poder entender as coisas que Ele tem para nós, nos dando sabedoria, nos dando revelação. Uma aplicação que eu gostaria também de deixar aqui nesta manhã sobre intercessão. As pessoas, elas podem resistir
de todas as formas aos investimentos que nós temos na vida delas, investimentos de afeto, investimento de amor. Mas tem uma coisa que elas não podem resistir: as nossas intercessões. Não há como alguém resistir às nossas intercessões. Elas podem resistir de todas as formas, mas as nossas intercessões, elas não podem com elas. Glórias a Deus por isso. O segundo ponto, ele vem falando sobre a esperança da vocação. O que seria essa esperança da vocação? É a plenitude de Deus sobre nós. E é muito interessante que o escritor da revista aqui, ele se preocupou em pontuar que Deus, ele salvou no passado, ele nos salvou no passado, no presente e no futuro. No passado, por quê? Porque ele perdoou nossos pecados. A carta de Colossenses 1, 13 e 14 nos traz algo a respeito sobre isso, sobre esse assunto, que nós fomos salvos no passado. Se você tiver oportunidade, abra sua Bíblia, acompanhe comigo esses dois versículos. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Do passado, nós fomos perdoados. E Paulo, ele continua aqui intercedendo que o Espírito Santo ilumine os crentes de Éfeso, a fim de eles saberem qual seja a esperança dessa vocação, ou seja, a plenitude de Deus sobre nós, que nos envolve no passado, no presente e no futuro. No presente, aqui, ele destaca que nós fomos chamados para servir, ou seja, ser bênção na vida dos outros, e ser santos, ser separados. Fomos perdoados, somos perdoados diariamente, fomos perdoados no passado, no presente nós fomos chamados para servir, para ser bênção na vida dos outros, para ser santos, ser separados do mundo. E no futuro, o que nos reserva? No futuro, nós temos a esperança na vida eterna e também poder contemplar a face de Deus, poder contemplar, ver face a face o nosso Deus. Essa é a nossa esperança que nós aguardamos ansiosamente, a vida eterna. Então, esse Paulo, quando ele ora, ele destaca, esses 3 pontos que Deus chamou no passado, chama no presente para o serviço, para ser santo, e no futuro, qual que é a nossa grande esperança? Poder ver a face de Deus. 1 Coríntios 13, 12 também nos relata algo sobre essa esperança que nós temos, que nós aguardamos de poder contemplar a face de Deus. 1 Coríntios 13, versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ele nos conhece plenamente, nós o conheceremos face a face. Glórias a Deus. O ponto 3 aqui, ele fala sobre as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Quem tem direito à herança? Só quem é filho, ou alguém que faz parte da mesma família. Esses têm direito à herança. E aqui ele fala o que seria essas riquezas que Paulo tanto fala nesse capítulo. Riquezas espirituais, foco na eternidade. É isso que Paulo bate nessa tecla, riquezas espirituais e foco na eternidade. Quais são essas riquezas? Perdão dos pecados, adoção como filhos, bênçãos no porvir. São coisas que não são bênçãos, irmãos, materiais, bênçãos espirituais.
coisas que os olhos não viram, como está em 1 Coríntios 1:2-9. Eu já vi vários pregadores falando sobre esse versículo de 1 Coríntios 2:9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas relacionando esse versículo às coisas materiais. E não é bem isso que ele quer nos dizer. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Que Deus preparou bênçãos espirituais, aquilo que está reservado para nós na eternidade. Não são bênçãos materiais. O que Ele nos dá aqui, irmãos, Ele já fez o que tinha que fazer por nós. Ele já entregou o melhor que Ele tinha por nós, seu Filho Jesus. Em 1 Coríntios também, 15:19, ele vem nos relatando que a nossa esperança em Cristo, 1 é lindo esse versículo, dizendo que a nossa esperança não é só agora, que nós esperamos, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais dignos de compaixão. Nós esperamos Cristo após essa vida, na eternidade. Nós viveremos eternamente com Ele. E nesse terceiro ponto, Paulo ele fala, o autor aqui da revista, as riquezas da glória da sua herança que é destinada para aqueles que fazem parte da família, para quem é filho, riquezas espirituais, foco na eternidade. E nós temos esse privilégio, porque nós fomos predestinados, nós fomos eleitos, hoje fazemos parte dessa família. Nós podemos desfrutar dessa riqueza e fazer parte dessa herança. Glórias a Deus, irmãos. Eu estou correndo um pouquinho, porque o assunto é longo e a gente tem que terminar hoje. Nós vamos para o segundo ponto, que fala sobre a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. Sobreexcelente, uma palavra até um pouquinho estranha, A gente não usa muito esse termo. Sobreexcelente, o que seria? Algo extraordinário, incomparável, fenomenal, algo assim que para nós é além da nossa realidade, é algo elevado, muito grande. Então, a sobreexcelente, extraordinário, fenomenal, incomparável grandeza do seu poder. Esse ponto, ele vem tratando sobre um atributo de Deus, um atributo que nós conhecemos muito bem, que só Ele tem, a onipotência. Convido você a ler comigo Salmo 62:11, que trata sobre esse atributo de Deus. 62:11, que vem falando um pouquinho sobre a onipotência do nosso Deus. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Glórias a Deus por isso. E nesse segundo ponto é isso que nós vamos estudar. Nós vamos estudar a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. No primeiro tópico do segundo ponto, a gente vai ver aqui a sobreexcelente grandeza do seu poder. Aqui tem algumas explicações na revista sobre algumas traduções do grego para português, mas nós não vamos nos ater nisso. Eu quero priorizar aqui que o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Somente Deus, através do seu Filho Jesus, pode oferecer àquele que ainda não o tem como Senhor e Salvador essa dádiva de poder ter uma vida transformada. Deus, ele dispõe desse poder, ele pode transformar, ele pode tirar o homem lá do monturo e fazer dele uma nova criatura, pode perdoar os pecados, pode
fazer com que ele seja inserido nessa herança da qual nós fazemos parte. E esse primeiro ponto eu achei muito interessante, justamente essa parte que fala que o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Que poder é esse? Só o poder do único e onipotente Deus. Esse Deus, ele dispõe desse poder, e é até interessante que o primeiro milagre relatado nas Escrituras que Jesus opera é a transformação da água em vinho lá na boda de Canaã. E é justamente essa transformação que ele pode fazer na vida daquele que abre o coração para ele, que aceita a ele como seu único e suficiente Salvador. O segundo ponto, ele vem falando sobre a força do poder divino. A salvação, ela é operada em nossa vida pela força do poder divino. Mas é muito interessante também que essa força, esse poder, ele opera sim em nosso favor. Mas aí tem uma condicional. E lá na leitura da nossa lição, tem um trecho destacado que fala assim, só tem alguns conceitos novamente aqui sobre algumas expressões, e depois ele fala que a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Isso é muito interessante. A salvação é operada em nossa vida pela força do poder divino, só que tem uma condicional. Depende do quê? De nós crermos. Eu gostaria que você lesse o Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, o capítulo 9, tem uma resposta muito interessante que Jesus dá ao pai de um menino endemoniado. Quando você tiver a oportunidade, leia o capítulo 9, do 14 em diante. Aquele Jesus, ele é interrogado, ele é questionado aqui pelo pai desse menino, que desde a infância ele passava por um processo que o espírito pegava, outrora jogava na água, outrora no fogo, e o pai daquele menino, ele chega para Jesus e fala assim: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus, ele responde assim: se podes? Tipo, como assim? Se eu posso? Né? Então a resposta foi essa: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Mais ou menos assim: eu posso fazer, mas eu dependo que você creia. Então essa resposta de Jesus é muito interessante, e nesse ponto que nós estamos estudando aqui, né, o segundo ponto, a força do poder divino. Eu estava estudando a lição, e o professor, ele falou uma frase que eu achei muito legal, e ele falou assim: Deus, ele mais reage do que age, ou seja, ele reage à nossa fé, né? O Senhor, ele pode todas as coisas. Nós acabamos de ver no anterior que ele é onipotente, ele tem todo o poder. Mas muitas das coisas, ele depende do quê? Da nossa fé. Ele depende que nós venhamos a acreditar nesse poder que ele pode operar na nossa vida. Então essa resposta de Jesus é fenomenal. Se podes, como assim se podes? Né? Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Se você crê, eu posso fazer. É mais ou menos isso. E fica assim essa lição para nós nesse dia. Muitas das vezes nós oramos ao Senhor e não recebemos. Sabemos que tudo que nós temos, tudo que recebemos é porque estava conforme, alinhado à vontade dEle. Mas será que não está nos faltando muitas vezes fé suficiente para receber aquilo que nós pedimos ao Senhor? Então fica para você meditar nessa manhã, essa resposta que Jesus deu. Se podes? Como assim? Eu posso, só que você tem que crer. Daí eu posso fazer. Então Deus, ele mais reage
do que age. E ele reage ao quê? À nossa fé. Glória a Deus. Exemplos de poder, né, de Deus. A ressurreição, a ascensão, a elevação de Jesus. Tudo isso demonstra o poder do Deus o qual nós servimos. Nós vamos agora para o terceiro tópico. Cristo, que fala que Cristo, ele é o nosso exemplo de exaltação. O terceiro ponto, aqui em João 13:15, tem algo que nos relata sobre isso, que Jesus era o nosso exemplo, em todos os sentidos. E ele fala aqui, né, respondendo também aos seus discípulos: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Ou seja, Jesus, ele é o nosso exemplo. No primeiro ponto, nós vamos estudar sobre Cristo, as primícias dos que dormem. Depois, nós vamos falar sobre Cristo elevado à direita de Deus. E por último, Cristo exaltado sobremaneira. São esses três tópicos que nós vamos estudar no terceiro, esses três subtópicos que nós vamos estudar no terceiro tópico. O primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Nesse ponto, nós veremos três aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível aos crentes. Aqui, o Novo Testamento ele descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. A ressurreição de Jesus foi obra do Pai. É muito interessante que no decorrer da história, na Bíblia, nós vimos que existiram outras pessoas que foram ressuscitadas, inclusive por Jesus, né? Temos exemplos assim na Bíblia. Só que tem um pequeno detalhe, aliás, um grande detalhe, um importante detalhe. Outros já haviam sido ressuscitados, mas Cristo foi o primeiro e único a ressuscitar para não morrer novamente. Ele está vivo e glórias a Deus por isso. 1 Coríntios, novamente no capítulo 15, nós já lemos agora há pouco, mas ele retrata algo sobre isso, que Jesus, ele ressuscitou, está vivo, ele foi o único que morreu e ressuscitou para não morrer de novo. 1 Coríntios 15, 14. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ele está vivo e nós cremos nisso, que ele ressuscitou e está vivo. Ele morreu, ele foi morto, mas ele não ficou morto. Ficou morto por 3 dias, mas ao terceiro ele ressuscitou. Glórias a Deus. A garantia da ressurreição é o segundo subtópico aqui do terceiro ponto. Aqui ele vem dizendo que todos os que morrem em Cristo ressuscitarão. Essa é a nossa esperança. Se nós estamos em Cristo, nós iremos ressuscitar. 1 Tessalonicenses 4, é um pouquinho extenso, do 13 até o 18, mas eu convido você a ler comigo. Abra sua Bíblia aí na sua casa e leia comigo. Do 13 ao 18, está dizendo assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiam. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Glórias a Deus. Essa é a nossa esperança. Se em Cristo
nós morrermos, nós com ele ressuscitaremos quando ele vier buscar a sua igreja. E nesse segundo ponto, é isso que Paulo ensina àquele povo, que se eles forem firmes, fiéis e morrerem salvos em Jesus, quando Jesus voltar, quando a trombeta soar, eles ressuscitarão em Jesus. Glórias a Deus. E o último ponto aqui, ele vem falando sobre Cristo, que é elevado à direita de Deus. É muito interessante que, lendo aqui o conteúdo da revista, né, a gente nota que Cristo, ele não se elevou, ele foi elevado pelo Pai. E sendo assim, ele foi exaltado, ele foi colocado em uma posição de honra e de autoridade. E isso é muito legal, é muito bom para as nossas vidas. Muito interessante nós vermos, analisarmos isso. É o segundo ponto, eu até falei terceiro, mas é o segundo. É muito interessante, né, que o Senhor, de maneira, em todo o tempo que ele esteve aqui, ele não usou do poder que ele tinha como Deus para usufruir para ele. E tudo que ele fez foi em favor de outro. E por agir de tal maneira, ele foi elevado pelo Pai e colocado em uma posição de honra e de autoridade. Tudo isso foi possível porque ele venceu o pecado. Ele cumpriu à risca aquilo que foi dado pelo Pai a ele. E por assim fazer, ele foi exaltado de tal forma que o Pai o colocou à sua direita, onde até nós lemos aqui na leitura, né, que nós fizemos no início, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ele não se elevou, ele foi elevado pelo Pai e colocado em uma posição de honra e também de autoridade. Foi possível porque ele venceu o pecado. E mais uma frase que eu quero deixar aqui do professor, que eu gosto muito de acompanhar: foi feito, bem feito e de uma vez por todas. Glórias a Deus. E o último ponto, agora sim falando, né, que Cristo exaltado sobremaneira. O último ponto aqui, eu destaco o final da nossa lição, que diz que o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. O resultado do triunfo de Cristo, de ter vencido a morte, ser exaltado, ser elevado pelo Pai, colocado à sua direita, né, dando a ele uma posição de honra e autoridade, nos traz um resultado especial, que deu a ele a oportunidade de nós termos ele como cabeça da igreja e nós o corpo. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar nessa manhã para você refletir, que nós vimos aqui que ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. Mas uma coisa que é muito interessante nós pensarmos, meditarmos nesse dia: Cristo é a cabeça, eu, você, me assiste, é a igreja, o corpo de Cristo. Mas nós nunca seremos igreja se verdadeiramente nós não formos a plena expressão de Cristo, como ele, quando esteve encarnado, foi do Pai, né? Jesus, ele foi a plena expressão do Pai enquanto esteve aqui encarnado. E para nós sermos verdadeiramente igreja, nós temos que ser a plena expressão de Cristo. Fica para você dessa manhã essa aplicação de nós aprendermos a ser verdadeiramente, né, nos esforçarmos nessa manhã para ser verdadeiramente a plena expressão do nosso Senhor e Salvador Jesus. Para ser corpo é necessário nascer de novo, né? É necessário. Para nós estarmos inseridos como corpo, nós temos que nascer de novo. 2 Coríntios 2:5-17 nos fala sobre isso.
Acompanhe comigo, é a última leitura que nós estamos fazendo, 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram novas coisas. Glórias a Deus. Então, irmãos, fica aqui para nós esse exemplo que Paulo, nessa quarta lição, né, nos trouxe através da carta escrita à igreja de Éfeso. Paulo, ele se alegra em poder dar graças por ver os seus irmãos salvos, eleitos, ver os seus irmãos receber a filiação, o dom do Espírito Santo. Paulo, ele intercede para que os seus irmãos eles possam receber sabedoria, revelação de Deus para entender coisas espirituais. E também fica aqui, né, essa lição de hoje, esse aprendizado de hoje, que nós vimos sobre fazermos parte da herança, né, de Deus, podermos desfrutar das riquezas que eles dispõem aos salvos em Cristo. Também falamos sobre a onipotência de Deus, a sobreexcelente grandeza, né, o extraordinário, a fenomenal, a incomparável grandeza e força do poder de Deus. Falamos sobre a salvação que Ele opera na nossa vida, a transformação que Ele opera na nossa vida. Falamos sobre a importância de nós crermos para que Jesus possa fazer a parte dele. Ele não precisa fazer, mas Ele se alegra em ver que nós cremos. Eu até deixei o texto de Marcos 9:23 para vocês lerem, meditarem sobre isso. E também no final nós temos que Cristo, Ele é o nosso exemplo, que nós temos a esperança que se com Ele morrermos, com Ele viveremos, e também que Ele é a nossa garantia de ressurreição. E por último, que nós temos Ele como a cabeça da igreja, que Ele é a nossa cabeça, nós somos o corpo, mas que nós necessitamos ser a expressão plena dele, para que verdadeiramente nós possamos ser chamados de igreja. E para que isso possa acontecer, para nós fazermos parte do corpo, é necessário nascermos de novo. Eu finalizo a lição de hoje deixando uma breve conclusão aqui que está na revista, né? Que diz assim: embevecido, ou seja, com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua. Embevecido quer dizer que ele estava atônito, vamos dizer assim. Com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Glórias a Deus! Nós devemos louvar e adorar continuamente ao Deus pelo que Ele fez por nós, pelo perdão dos nossos pecados, por nós termos sido predestinados, ter sido eleitos e ter sido salvos. Eu agradeço você nessa manhã que esteve me acompanhando nessa lição. Na semana que vem, né, nos dando a graça, teremos a 5ª lição. E eu estou recebendo um sinal no ponto aqui, eu não estou entendendo. Hoje, culto da mulher de valor. Então, acho que até ouviram já aí. Às 18 horas, convido você a estar cultuando a Deus no culto. Hoje o culto é das irmãs, culto da mulher de valor. Convido você a estar adorando ao nosso Deus. Mais um dia, né? A igreja vai estar aberta. Se você puder, venha, né, adorar a Deus com todos os cuidados necessários, usando a sua máscara. Enfim, a igreja está preparada para receber você. Será uma bênção, uma alegria tê-lo aqui conosco. Mas se você não se sente seguro,
ainda estará sendo feita a live para que você possa estar acompanhando aí da sua casa, né? O culto de hoje à noite. Então eu agradeço a Deus, convido você a mais uma vez a orar juntamente comigo para finalizar e espero que de uma forma simples eu tenha conseguido passar para vocês o que essa lição nos trazia. Amém? Vamos orar junto comigo. Pai, eu te agradeço nesta manhã por mais essa lição que o Senhor nos deu a graça de ministrar aos teus filhos. Continuo rogando, Senhor, que o Senhor venha nos conceder a iluminação necessária, a sabedoria, a revelação do teu Espírito Santo, para cada dia mais poder, Senhor, entender as riquezas que há, Senhor, na tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, por estarmos aqui nesse dia, aprendendo mais de ti. Nós te louvamos e pedimos ao Senhor que continue nos acompanhar no decorrer desse dia, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos graças. Amém. Deus te abençoe. Glórias a Deus.